onde quer que ele tenha andado, onde quer que tenha ensinado, ou mesmo onde quer que tenha curado, ele mudou tudo. E então, tudo mudou. O homem a quem chamaram de mestre, Messias, amigo, morreu. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele vive. E porque Ele vive, se você se achega a Ele, busca-o, chama-o, Ele está aqui. Desde o começo, agora e sempre. Ele está aqui. Durante os bons momentos, os ruins e os não tão bons assim, Ele está aqui. Não importa quem você seja ou quem você tenha sido, Ele está aqui. Não há exceções nem causas perdidas. Em todos os momentos e em todos os lugares, Ele está aqui. Ele ressuscitou no terceiro dia e vive hoje. Encontre-o, porque Ele vive. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor e o que me faz viver. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço.
história, e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. É pra dizer que te pertenço, Deus. É pra dizer que te pertenço, Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, esteja sobre todos nós. E nós nos reunimos aqui nesta manhã, convocados pelo Senhor ressurreto. É Ele quem nos convocou, é Ele quem nos chamou, é Ele quem nos elegeu para que nós estivéssemos aqui nesta manhã. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, no verso 6, conforme foi cantado, conforme foi projetado aqui, diz que Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Você pode repetir comigo? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Mas Ele está aqui. Você pode dizer amém por isso? Amém. Ele está aqui.
porque Ele ressuscitou. Ele está aqui porque Ele está vivo. Ele está aqui, Ele está dentro de nós, porque Ele ressuscitou. E nós temos a garantia, nós temos a segurança também de no último dia, eu e você, nós também vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos reunidos aqui nesta noite, nesta manhã, é costume, é hábito, né? Nesta manhã, para celebrarmos a morte da morte. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos celebrando a morte da morte. Consequentemente, nós estamos celebrando a vida conquistada por Cristo lá na cruz. Ele não está aqui, Ele ressuscitou, aleluia. Cristo já ressuscitou, o Senhor ressuscitou, aleluia. Por favor, feche os seus olhos. Nós vamos orar a Deus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Glória seja dada ao Pai Todo-Poderoso, que neste dia, Senhor, ressuscitaste o Teu Filho amado, Jesus Cristo dos mortos, fazendo a cada um de nós participantes da sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Glória seja dada a Ti, ó Cristo, por nós e pela nossa salvação, quebraste o poder da morte, abrindo para cada um de nós a porta, o portal da vida eterna. Glória seja dada ao Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade do Cristo ressurreto. Abençoado seja Teu nome, Senhor, glorioso para sempre e sempre seja o Teu santo nome. Bendito seja Tu, ó Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, que acabaste com o poder da morte por meio do Evangelho, revelaste a vida eterna para todos os que creem. Abençoado seja Teu nome glorioso para todos sempre. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Por favor, sente-se. Eu gostaria que você repetisse agora. Nós vamos fazer um momento de confissão a Deus, que é importante nesse dia. Não só nesse dia, mas todos os dias. Então repita assim comigo, por favor. Mesmo de olhos abertos. Né? Eu não sei se você sabe, mas nós não precisamos fechar os nossos olhos para orar. Está na Bíblia isso? Tem que fechar os olhos para orar? Não está na Bíblia. Né? É uma forma da gente se concentrar. Mas nós podemos nos concentrar, tendo o nosso coração, a nossa mente nesta manhã, focado no Cristo ressurreto. Por favor, repita, todos. Deus eterno. Deus eterno. Tu ressuscitaste Jesus. Tu ressuscitaste Jesus do túmulo e o coroaste Senhor de tudo. E coroaste Senhor de tudo. Confessamos que não temos nos submetido a Ele em todas as áreas da nossa vida. Temos adotado a maneira de ser do mundo ao nosso redor. Deixamos de glorificar a Cristo em pensamentos, palavras e atos. Perdoa-nos, ó Deus, e faze com que sejamos um povo fiel, obedecendo aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que governa o universo, e é o cabeça da igreja, seu corpo. Em nome dele, nós te pedimos. Amém. Amém. Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam deu poder de se tornarem filhos de Deus. A todos os que creem em seu nome, declaro que os seus pecados estão perdoados. João, capítulo 1, verso 11 até o verso 12. Louvado seja Deus, porque nós, neste momento, nós estamos com os nossos pecados perdoados, lembrando a todos que é sempre importante, em todos os momentos da nossa vida, nós declararmos isso, nós confessarmos diante do Senhor os nossos pecados, as nossas falhas. Porque o Senhor sabe que imediatamente, após o ato de nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor sabe que nós podemos incorrer
novamente em pecados. E Ele sabe disso, por isso Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em perdão, Ele é rico em graça para com aqueles que pertencem a Ele. Mas o Senhor ressurreto também nos chama para a contribuição. Por favor, abra a sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. O Senhor ressurreto nos chama para a contribuição. Segunda Coríntios, capítulo 8, verso 9. Escolhi o texto de Coríntios de forma proposital nesta manhã. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, que diz assim: Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Este é o momento onde o ressurreto, ele também nos chama para a contribuição. Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, à minha esquerda, à sua direita, nós temos ali o gasofilácio, e você poderá entregar a sua contribuição ao nosso Senhor, ao nosso Cristo ressurreto, enquanto nós cantamos que tudo nós entregamos ao Senhor. Entregamos não só aquilo que Ele concede a mim e a você em termos de provisão, em termos de recursos, mas também nós entregamos o nosso coração. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. É importante que possamos fazer isso todos os dias e relembrando da importância da contribuição, a importância de que o Senhor não tem intenção nenhuma, não almeja dinheiro algum. O que o Senhor espera da sua igreja, o Cristo ressurreto espera de cada um de nós, é a fidelidade, é a alegria de podermos contribuir, e nesse gesto nós demonstramos a nossa total dependência dEle. Não dependemos das nossas forças, não dependemos dos recursos que são dados pelo próprio Deus. Nós dependemos do Cristo ressurreto. E Ele, nesta manhã, nos chama também à contribuição. Então, enquanto nós cantamos, mesmo assentados, que possamos entregar tudo, entregar a nossa vida, principalmente nesta manhã, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, onde nós celebramos a vida, onde nós celebramos a salvação, dia em que nós celebramos a reconciliação com Deus Pai por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo, e que possamos entregar sempre o nosso coração diante do altar do Senhor, mas que também num ato de fidelidade e dependência, possamos também entregar aquilo que pertence ao Senhor, num ato de honra, glória ao santo nome dEle. Então, mesmo assentados, vamos cantar, tudo entregarei. E se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, à minha esquerda, à sua direita, nós temos o gasofilácio e você poderá depositar. Mas antes, nós vamos orar. A presbítera Rose vai orar, consagrando os dízimos e as ofertas que serão levantadas. Oremos. Rendemos-te graças, Senhor, pela bênção de estarmos aqui, reunidos, adorando ao Senhor por quem Tu és. E te pedimos, Deus, que Tu venhas abençoar os dizimistas, os ofertantes, consagra a vida de cada um, que nada venha a faltar. Toma, Senhor, a vida de cada um de nós em Suas mãos, não somente no decorrer desse culto ou no decorrer desse dia, mas durante todas as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
favor, fique em pé. E o Senhor ressurreto também recebe todo o louvor, toda a adoração do seu povo. E nós somos conclamados nesta manhã a celebrarmos, conforme já cantamos, celebrai a Cristo, celebrai. E Ele nos convida a também nesta manhã. E nós somos chamados também ao louvor e à adoração ao Cristo ressurreto. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou,
Em todo
Amém? Sua glória o céu encheu. Você pode sentar-se? Gostaria de chamar à frente o grupo Vozes para Deus. Este é o grupo que tem estado aqui toda semana e estamos aqui com o único objetivo de que cada um de nós possa diminuir e que o Senhor cresça. Estamos aqui com o objetivo de louvarmos ao Senhor por meio do canto. E fica aqui sempre o desafio do pastor da igreja. Eu sei que tem muita gente sentada aí que tem o dom de cantar. Sei que tem gente aí que tem vontade de cantar. Mas diz assim, eu não sei cantar. O Marinho disse que não sabia cantar, está aqui. Não sabe, ele diz isso, né? Não sei. É pela graça e pela misericórdia, né? Eu não vou repetir o que ele falou aqui, né? Eu vou falar de uma forma diferente, né? Ele disse que está fazendo número. Não, está aqui pela graça e pela misericórdia, assim como todos nós, assim como todos vocês que estão aí sentados. Mas nós não estamos aqui porque nós somos cantores, não somos profissionais, muito menos amadores, né? Nós somos pessoas que louvam a Deus. E vocês também louvam a Deus. Então fica aqui o convite para que você possa vir, possa estar conosco nos ensaios, que tem sido uma bênção, e que você possa dizer, Senhor, eu não sei, mas o Senhor pode me ajudar. Ou se você já tem esse talento, recebeu esse dom, você pode vir. Nós vamos louvar a Deus pela vida daqueles que vierem, como louvamos a Deus pela vida daqueles que já estão. Então fica o convite e que, volto a dizer, que cada um de nós diminua e que o Senhor cresça e fazemos tudo para o louvor da sua glória.
Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. 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 Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor receba o nosso louvor. Que o Senhor receba a nossa adoração. Muito bem. Hoje somente as crianças saem. Os adolescentes,
eles ficam. Só as crianças, ok? Muito bem. Antes de nós orarmos, melhor, vamos orar. Pedir para que o presbítero Mário esteja orando e pedindo que o Senhor nos ajude, nos auxilie nesta manhã com relação à sua palavra. Vamos orar. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Assim diz a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Preste atenção nas próximas expressões que nós temos aí no verso 2, que diz assim: não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os teus dias, e a tua vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso,
eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja Deus pela sua palavra nesta manhã. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, Pai amado, nós estamos diante da tua palavra, e nós te pedimos agora que teu Espírito nos ajude, teu Espírito nos auxilie na exposição da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco tremendamente nesta manhã, por intermédio da tua palavra, e sabemos que o Senhor já falou aos nossos corações, por meio dos cânticos que foram entoados, cantados ao teu santo nome. É no precioso nome de Jesus que nós oramos agradecidos e confiantes de que o Senhor já está falando conosco. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você concorda comigo que um rosto bonito chama a atenção? Chama ou não chama? Um rosto feio, um rosto desfigurado, um rosto com muitas marcas de expressão, ele chama a atenção? Também chama a atenção. Mas o fato é que nós vivemos num tempo onde as pessoas querem ir contra o tempo. Nós estamos vivendo numa sociedade, num momento onde nós queremos ir contra o tempo. Eu estava lendo outro dia, por acaso, quando você abre o UOL, lá tem um monte de coisa lá para você ler, né? E tem aquele tal de quem humano, né? E ele disse que ele nunca vai envelhecer. Eu pensei, que engano, né? Ele está querendo enganar a quem? Mas o fato é que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão querendo ir contra o tempo. Você vai lá na frente do espelho e daí você acha aquela marca de expressão. Não é assim? E aí você fala, eu tenho que dar um jeito nisso. Né? Minha mulher esse dia saindo de carro, olhou no espelhinho do carro e falou, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Nós nos preocupamos muito com a aparência, não que isso seja ruim, mas nunca se fez tanta cirurgia plástica como tem sido feito nos nossos dias, gente. Por quê? Porque nós estamos na busca do corpo perfeito. Porque a sociedade trouxe um modelo, o mundo trouxe um padrão para mim e para você, não só para as mulheres, viu? Vai na academia aqui para você ver, para ver ó, os meninos lá, tudo querendo ficar bombadão. Não é assim? E tomam coisa para ficar bombado. As mulheres eu já não sei, né? Não sei você, mas você já viu mulher muito grande? É horrível, né? Não é bonito. Mas na visão dela é bonito. Porque ela está na busca da perfeição. E aquilo traz satisfação a ela. Mas o fato é que tem muita gente buscando o corpo perfeito, tem muita gente buscando o rosto perfeito. Né? Porque o nariz é muito longo, né? O nariz é muito grande assim, eu preciso diminuir isso daí, né? As pálpebras estão caindo um pouquinho, né? A maçã do rosto já começou a cair um pouquinho. Eu preciso dizer para você que a lei da gravidade é inevitável para todo mundo, gente. Porque vai acontecer. Vai acontecer com a Maria Eduarda. Viu, Tiago? Vai. Né? Não vai ter 15, 18, 20 anos para sempre. Não é verdade? Mas o fato é que nós estamos vivendo nesse tempo. Nós queremos arrumar as chamadas imperfeições. E é interessante quando a gente pensa numa imperfeição, porque se nós somos criados por aquele que é perfeito e criou todas as coisas perfeitas, por que é que nós afirmamos que existem imperfeições em nós? Se ele criou tudo perfeito. Eu preciso dizer para você que mesmo a imperfeição que eu e você achamos que nós temos, ela é uma marca, é uma característica individual, porque só existe em você. Porque Deus criou a cada um de nós diferente. Nós podemos até ser parecidos. Somos parecidos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas fisicamente nós não somos tão parecidos. Podemos encontrar algumas pessoas aí que têm alguns traços que trazem uma certa semelhança. Mas essas imperfeições que eu e você nós achamos que nós temos, gente, elas foram criadas por aquele que é perfeito.
E ela faz parte da nossa vida, faz parte da nossa identidade, faz parte da pessoa que nós somos, e nós queremos mudar isso. Porque nós vivemos na sociedade onde o belo chama a atenção, e o feio, ele causa repulsa, ele causa exclusão. Não é assim? É ou não é, gente? Claro que é, a gente sabe que é assim. Em Isaías 53, ele afirma que a aparência do servo sofredor não era bonita. O texto diz que não havia beleza que nos agradasse. Ou seja, existia um rosto na cruz. Um rosto que não agradava muito naquele momento. Que rosto era esse? Era o rosto do Messias. O rosto de Jesus Cristo. O rosto de Jesus de Nazaré. Severino Croato, no seu comentário bíblico, diz que nada é atraente no servo sem figura humana, sem formosura, sem esplendor, como se deveria imaginar um tal servo. Nessa época, e em outras épocas também, a gente tem esse hábito. A gente lembra da cruz, porque nós estamos falando nesta manhã da ressurreição. Nós estamos falando de alguém que morreu. Nós estamos falando de alguém que ressuscitou, e não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando do Filho de Deus, do Deus vivo encarnado. E a gente acha que aquela cena do Calvário, vamos voltar um pouco, alguns dias, à sexta-feira. Gente, você acha que aquela cena foi bonita? Você acha que uma pessoa sendo morta, e sem pecado nenhum, sem dolo na sua boca, como diz o texto, você acha que foi bonito aquilo? A forma como foi, do jeito que foi, o que aconteceu antes da crucificação, o que os soldados romanos fizeram com o nosso Cristo. Gente, eles moeram ele. Literalmente, Cristo foi moído. O texto diz, moído pelas nossas iniquidades. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Então, o rosto da cruz, conforme o profeta Isaías no capítulo 53, o rosto do Messias naquele momento não era um rosto bonito, gente, de se ver, não. Eu penso que muitas pessoas, quando viram Cristo lá crucificado, a forma como foi, nós não temos noção do que é uma crucificação, nós não sabemos o que é isto. Por isso eu sou contra essas encenações da crucificação, porque elas não retratam com fidelidade o que aconteceu naquele dia. Eu e você, nós não temos noção do que é matar alguém sendo crucificado. E volto a dizer, o que aconteceu antes com ele, nas mãos dos soldados. Até parece que o profeta Isaías, que viveu 700 anos antes daquilo que aconteceu de Jesus Cristo, parece que ele estava ali aos pés da cruz. Parece que o profeta estava vendo aquilo que estava acontecendo. Mas volto a dizer, ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Mas quando a gente lê Isaías 53, que ali nós temos a citação do servo sofredor, é como se o profeta Isaías estivesse lá, gente, nós precisamos fazer esse exercício, nós precisamos estar aos pés da cruz de Cristo, para que a gente possa ter noção do que aconteceu lá na cruz. A cruz tinha um rosto, o rosto da cruz, o rosto de Cristo, o rosto do servo sofredor, o rosto do Cordeiro Santo, o rosto do Messias, o rosto do filho de Davi, o rosto do leão da tribo de Judá. Tinha um rosto lá, mas era um rosto que não era bonito. Porque o próprio texto diz lá no verso 2, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo
mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ou seja, naquele momento, não existia nada de belo no Messias. Não existia nada de bonito em Cristo. E se você acha que Cristo tinha os olhos azuis, loiro, tipo o Aron, assim, né, Aron? Esse modelo, assim, né, o Aron, né? Não, por favor, né? O pessoal que nasce lá na Palestina, não tem essa, né? Por favor. A grande maioria não tem. A cruz tinha um rosto, mas não era um rosto bonito. Era um rosto que, se eu e você olhássemos hoje, a gente ia falar, vai precisar de cirurgia plástica. Vai precisar de cirurgia, tem que consertar, que tem coisa errada. O rosto da cruz era um rosto de desprezo. O rosto da cruz era desprezo. Desprezo puro. Não sei se você já foi para uma cidade grande, mas cidades maiores têm isso. Gente que tem aquelas úlceras na perna, já viu? Que ficam lá pedindo dinheiro. É aquela coisa com mosca sentando em cima. Já viu isso em cidades maiores? Tem isso. Claro que eles fazem disso um comércio, né? A gente sabe disso. Mas não vamos entrar nesse ponto. Mas sabe aquelas pessoas que ficam com aquelas coisas de fora? Eu já vi isso. Londrina tem isso, né? Maringá tem, Prudente tem. E quando a gente dá uma olhada para pessoas assim, a gente passa, o que a gente faz? Qual é a nossa reação? É a reação da Tati ali, é que vocês não podem ver. Essa é a reação. A gente olha e já vira o rosto. Não é assim que a gente faz? Essas pessoas com feridas, elas causam em cada um de nós, num primeiro momento, um impulso, uma reação, ou seja, a gente vira o rosto para o outro lado, porque é feio. Nós não queremos ver aquilo. Nós viramos o rosto. É exatamente desta maneira que o profeta Isaías descreve o Cristo, o Messias. O verso 3 diz, era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer, gente. Eu e você, nós não sabemos o que é padecer. Escondem o rosto. O texto diz que as pessoas escondiam o rosto. As pessoas não queriam olhar para o Cristo, elas não queriam olhar para o rosto da cruz naquele momento, porque era um rosto de desprezo, porque ele estava desfigurado. A cruz fez de Cristo uma pessoa rejeitada. O texto diz que ele era desprezado. Desprezado. Mas o que é que fez com que o rosto da cruz, o rosto de Cristo ficasse daquele jeito, desprezado? O que é que desfigurou o rosto de Cristo? Foram as pancadas que ele recebeu, foi tudo aquilo que ele recebeu dos soldados romanos, é claro que foi, mas principalmente, o que desfigurou a Cristo, o que fez com que o rosto da cruz trouxesse repulsa, foram os nossos pecados, que estavam sobre ele na cruz. Foram as nossas chagas, os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos enxergar os nossos pecados, perceber quão feio eles são. São feios, são horríveis. E eles fizeram isso com o rosto do nosso Cristo, desprezado na cruz, por conta das nossas chagas, porque Ele levou as nossas chagas, Ele levou as nossas enfermidades. E de fato, de tão feio que são as nossas chagas, fizeram que Cristo naquele momento fosse desprezado. Segundo, o rosto da cruz era um rosto de silêncio, gente. Era um rosto de silêncio, nós lemos isso no texto. Nós vivemos em dias de turbulência no nosso país, principalmente porque um candidato que já foi condenado em segunda instância pela justiça, e aguarda agora uma decisão do Supremo,
Muitas manifestações estão acontecendo no nosso país. Você está vendo isso, você lê isso nos jornais, você vê isso nas mídias sociais. E nós estamos vivendo um tempo de turbulência no nosso país já há um certo tempo. O povo está saindo às ruas para protestar. O povo grita, o povo se manifesta, o povo não está aguentando a situação que ele está vivendo, situação de dor, situação de desespero. Nós estamos vivendo isso. Agora, notem, quando nós somos ultrajados, ou seja, quando nós sofremos afronta, quando a gente sofre desrespeito, humilhação, rejeição, a nossa tendência inicial é de, pelo mínimo, a gente revidar. É isso que a gente pensa em fazer. A gente pensa em se manifestar de uma forma contrária, mas de uma forma muito efusiva em muitos momentos. Mas o rosto da cruz, o nosso Cristo, o Messias, ele se manifestou de uma outra forma na cruz. Ele foi oprimido e humilhado. Só que o texto diz que ele não abriu a sua boca. O texto diz que ele não abriu a sua boca, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, prontos ali, prontos. Ele não abriu a boca. Mateus 26, verso 63 diz que Jesus, porém, guardou silêncio. Diante de todo o sofrimento, Jesus sofreu em silêncio. Jesus não protestou. O protesto que Jesus recebeu na cruz foram os nossos pecados. Os nossos pecados. Mas com silêncio, gente. Com silêncio. A única coisa que ele disse, Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Ele disse, está consumado. Ele sofreu em silêncio. O seu protesto foi o amor incondicional por mim e por você, pela igreja, por aqueles que ele estava comprando naquele momento. O seu protesto silencioso revelou a sua opção pela salvação do homem perdido. O seu protesto revelou a sua oferta perfeita de obediência ao Pai. A sua entrega voluntária, que foi expiatória, foi vicária, foi suficiente. Ninguém mais precisa morrer numa cruz. Tudo já foi feito. Tudo aquilo foi suficiente. O resgatador entrou em ação, o Goel. Ele veio e resgatou aqueles que pertenciam a ele. O silêncio da cruz foi o grito mais poderoso que Jesus deu. O silêncio da cruz. O grito dele foi um grito de silêncio, gente. Jesus mesmo dizia aos seus discípulos, no Evangelho segundo São João, capítulo 16, verso 33, eu venci o mundo. O que o mundo esperava? Que ele gritasse, que ele dissesse, que ele abrisse a sua boca, assim como eu e você fazemos em muitos momentos. Não é assim, gente. Não é assim. Porque se o nosso Cristo agiu dessa forma, nós que somos discípulos, devemos agir semelhantemente a Ele. Em silêncio. O rosto da cruz foi um rosto de silêncio. Mas o rosto da cruz também era um rosto de perdão. No versículo 5 de Isaías diz que o servo sofredor foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Neste verso não há o termo perdão. Existe perdão nesse verso? Tem perdão ali? Não precisa, gente. Porque o próprio texto diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O rosto da cruz revela a cada um de nós o perdão de Deus. O perdão de Deus derramado sobre cada um de nós.
Gente, nós estamos aqui nesta manhã, já ia falar nesta noite, né? Com esse sol aí não dá, né? Eu sei que está esquentando aí, fique tranquilo, estamos caminhando para o final. O rosto da cruz, gente, revelado, é um rosto de perdão. Perdão. E domingo de Páscoa, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Porque Cristo foi crucificado. E o texto diz que quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Lucas 23, 33, 34. E aí ele vem e diz: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. O silêncio é rompido, o perdão é lançado, o pecador é convidado à vida. Nós somos convidados à vida por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Rubem Alves tem um texto muito interessante, que ele faz uma comparação da ressurreição com a pipoca. Ele diz assim: na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho da pipoca. Ou seja, é preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro jeito. Isso é ressurreição. Sabe quando você joga a pipoca lá na panela? O que é aquilo lá? É milho, não é? Não é? E quando você, depois de todo aquele processo lá dentro, que é um processo que não é tão demorado assim, né? Ele é rápido, né? Quando você abre a panela, ou melhor, vamos caminhar um pouco, né, Caio? A gente está na época do micro-ondas, né? Quando você coloca dentro do micro-ondas, né? Quando você pega o saquinho, você faz, só tem milho lá dentro, não tem? Depois, quando você tira, o que tem lá dentro? Tem pipoca. A ressurreição é isso, gente. É esse estouro, é essa mudança. Não dá para continuar sendo milho, e muito menos. Só que tem gente que vai ser piruá. Sabe o que é isso? É o que não estoura. É o que não é transformado. Não se torna diferente. Você quer ser o quê? Pipoca ou você quer ser o quê? Piruá? Ou quer continuar sendo milho? A ressurreição é isso. Rubem Alves afirma isso com muita propriedade. A ressurreição é o estouro do milho da pipoca. É nova vida, gente. Páscoa, ressurreição, é nova vida. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. O sol nasce hoje. Assim como o sol nasce hoje, o nosso Cristo ressuscitou. E Ele continua ressuscitando em muitos corações nos nossos dias. Em muitos corações. Existe uma oração que eu quero compartilhar com vocês, já caminhando para o final, de Eva von Thiele-Hickler, que diz o seguinte: Senhor, não é a minha oração, não são minhas lágrimas, não é a minha ação, nem meu sofrimento, não é minha luta, nem minha esperança que me salvam, é a tua graça e nada mais. É a tua graça e nada mais. Concluindo, gente, o rosto da cruz, com certeza o rosto da cruz foi marcado pelo desprezo, pelo padecimento de Cristo, mas existe um desfecho extraordinário, um desfecho que supera qualquer expectativa humana. Cristo já ressuscitou. E nesta manhã nós podemos dizer que Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, preste atenção nesse texto bíblico. E se Cristo não ressuscitou, se nós não cremos nisso,
é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, ou seja, as primícias daqueles que morreram, porque nós também, nós que cremos, nós temos a certeza, a convicção de que no último dia nós também vamos ressuscitar, porque Ele ressuscitou, Ele foi o primeiro, Ele abriu o caminho, Ele é o Filho mais velho, nós somos irmãos de Jesus Cristo, fomos adotados por Deus Pai, Ele é nosso irmão, Ele abriu o caminho para mim, para você, para a salvação, Ele trouxe novamente, abriu o caminho até o céu, até o trono de glória, de graça do nosso Deus, e hoje nós podemos nos achegar a Deus Pai, por intermédio, o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, que morreu na cruz, e que ressuscitou ao terceiro dia, Ele não está aqui, Ele ressuscitou, você pode dizer amém por isso? Por isso estamos aqui nesta manhã, por isso você acordou cedo, você não acordou cedo para vir simplesmente a um culto, você veio ao culto de Páscoa, onde nós celebramos a vida, onde nós celebramos a morte da morte, porque a morte foi vencida, o grande inimigo foi vencido, por isso nós estamos aqui, porque nós somos reconciliados com Deus Pai, e hoje nós somos a igreja de Cristo, povo eleito do Senhor por toda a face da terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, independentemente de placa, de denominação, de dogma, de doutrina. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, por isso nós estamos aqui louvando, engrandecendo o nome dEle, porque Ele ressuscitou. Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai, mas nós sabemos que Ele está presente, Ele habita nos nossos corações, por intermédio do Espírito Santo de Deus. O rosto da cruz, guarde isso, o rosto da cruz tem nome, é Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, o nosso Messias, o Cordeiro Santo, aquele que tirou o pecado do mundo. Por isso eu e você, nós estamos aqui nesta manhã. Por isso, nós celebramos nesta manhã a vida. E devemos celebrar todos os dias. E que possamos orar dizendo, Senhor, o mais importante é que a Tua graça me basta. Ela é suficiente para a minha vida. Amém? Ele não está aqui. Ressuscitou. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias sejam dados ao seu santo nome. Amém? Amém. Muito bem. E nesta manhã nós participamos também da ceia do Senhor. O que é Páscoa? Páscoa é festa? É festa. Ganhou ovo, Zé? Não ganhou? Ganhou, Laudiné? Não ganhou? Ixi, gente. Perguntar para a mulher do pastor. Ganhou? Não ganhou, gente. Mas ela me deu um, eu já comi tudo. É dia de festa hoje? Hoje é dia de festa. Mas é importante nós entendermos o que significa Páscoa. No hebraico, a palavra é Pesach. É passar por cima. Você conhece a história da libertação do Egito, não conhece? Certo? Qual foi a última praga? O anjo da morte. Né? E o Senhor instruiu a Moisés a dizer ao seu povo, olha, pega lá um cordeiro sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, nada, bonitinho, tá? Mata ele, certo? E aí você passa o sangue nos umbrais e nas janelas das casas. E aí o anjo do Senhor passando, aqueles que estivessem com este selo não morreriam, os primogênitos não morreriam. O fato é que essa história foi contada depois. A Páscoa, a celebração da Páscoa judaica, ela era feita em família. Eles se reuniam em torno da mesa
E o pai contava essa história aos seus filhos, da libertação do Egito. E aí veio Jesus. Jesus é o cordeiro que foi imolado, certo? Mas o sangue dele não foi passado em nenhuma porta, nenhum umbral. O sangue dele foi derramado sobre nós. Fomos cobertos pelo sangue de Cristo, certo? E este selo, esta união, nos dá a garantia da salvação e da vida eterna. E não mais a morte. Lembra que o anjo da morte passou lá? Aqueles que pertencem ao Senhor estão na nova aliança com o Senhor, não temem mais a morte. Nós não tememos mais a morte. Nós vamos ressuscitar no último dia. Páscoa, para a gente ter uma noção, é isso. Esta é a Páscoa cristã. É a nova aliança no sangue de Cristo. Esta é a Páscoa. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele celebrou a Páscoa. Aliás, ele estava em Jerusalém para a Páscoa. Por isso ele morreu na sexta-feira, porque o cordeiro tinha que ser morto na sexta-feira. A preparação começava ali, e ele era o Cordeiro Santo. E aí ele vem e institui a ceia. Então a ceia substituiu a Páscoa judaica. E nós temos a ceia. Podemos dizer que essa é a Páscoa cristã, a partir de Jesus Cristo. Então nós somos chamados a participar da mesa do Senhor. No texto, quando nós lemos lá na carta aos Coríntios, quando diz assim, examine-se a si mesmo. Tem muita gente que faz uma interpretação errada e equivocada desse texto da Escritura. Examinar-se a si mesmo, Paulo estava dizendo ali, que a igreja deveria fazer o que nós vamos fazer daqui a pouco. Porque a Santa Ceia, a Eucaristia, ela era precedida de uma alimentação comum a todos. E na igreja de Corinto, os mais ricos traziam as melhores coisas e comiam antes dos pobres. E os pobres, e muitos não tinham nada para levar, não comiam. É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Algumas igrejas até preparam no meio da igreja a própria alimentação junto com a ceia, porque era assim na igreja primitiva. É isso que nós vamos fazer daqui a pouco, por isso que tem o café lá ao fundo. Sem discriminação nenhuma, porque somos todos iguais, gente. Todos somos iguais. E não queremos incorrer no mesmo erro da igreja de Corinto. Por isso, examine-se a si mesmo. Paulo está dizendo, vocês estão fazendo errado. Vocês não podem comer e deixar os irmãos de fora. Vocês têm que aguardar, vocês têm que esperar. Esta foi a instrução dele com relação a esse desvio da igreja de Corinto. E agora nós somos chamados a participar da mesa do Senhor. E esta é a mesa do Senhor. Não é minha, não é do conselho, é do Senhor Jesus. E nós vamos participar desta mesa. Por isso eu gostaria de convidar os presbíteros que venham à frente, a presbítera Rose, presbítero Mário, presbítero Elias e presbítera Rose. E nós vamos fazer... A Rose está lá no fundo? Ah, ela foi trabalhar, verdade. Nós vamos fazer por intinção novamente. De onde o pastor tira essas ideias? Eu tiro do manual do culto da Igreja Presbiteriana Dependente do Brasil. Não é da minha cabeça. Existe um manual do culto na nossa igreja, que nós pastores presbiterianos seguimos. Né? Quando eu fui batizar a Bruna, fazer profissão de fé, né, eu usei um livrinho, não usei? Então, ali nós temos um manual do culto, que nos orienta e dá normas para que nós possamos conduzir o culto com ordem e com decência. Então nós vamos fazer por intinção, da mesma forma como fizemos no último mês. Você vai tirar um pedaço do pão e vai mergulhar no vinho. Ok? Lembrando a todos que a mesa é do Senhor. Tem gente que diz assim, pastor, eu não vou participar da mesa porque eu estou em pecado. Então nenhum de nós participará da mesa, porque todos nós somos pecadores. Nós somos chamados a vir à mesa, mesmo estando em pecado, mesmo sendo pecadores. É claro que é importante que antes você confesse isso ao Senhor. Mas a mesa é para pecadores. Esta mesa não é para santo.
Essa mesa é para pecadores, é para mim e para vocês, é para nós, para todos nós. Porque a palavra diz que todos pecaram e carecem da glória dele. Nós vamos orar. O presbítero Elias vai orar, consagrando os elementos, e nós vamos participar com muita alegria nesta manhã da ceia do Senhor. Lembrando do sacrifício, isso deve trazer uma contrição a cada um de nós, mas também deve trazer alegria ao nosso coração, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Então nós temos esse sentimento duplo nesse momento, de tristeza e também de alegria. Alegria porque Ele ressuscitou. E tristeza porque eu me lembro de que alguém que não tinha pecado morreu pelo meu pecado. Mas isso deve gerar em cada um de nós alegria também. Vamos orar? Por favor, fique em pé. Nós vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te render graça nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos deu de juntos podermos estarmos aqui na tua casa, louvando, ó Pai, e aprendendo mais da tua palavra. Agora, Senhor, que vamos participar da tua mesa. Queremos te consagrar o pão e o vinho, ó Pai, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Mas também com alegria, ó Pai, iremos comemorar porque sabemos que Ele vive e vivo está conosco todos os dias de nossa vida. Por isso, ó Pai, perdoa os nossos pecados e prepara-nos para nos participarmos da tua mesa. É a oração que fazemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Me chamou. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Muito obrigado aos irmãos que prepararam a mesa, a diaconia da igreja. Muito obrigado ao conselho da igreja e obrigado a todos que vieram aqui nesta manhã, aqueles que estão conosco pela primeira vez, aqueles que já fazem parte dessa comunidade, e queremos desejar a todos uma feliz Páscoa, lembrando que os judeus comemoravam a libertação da escravidão.
A Páscoa judaica comemorava isso. Comemoram até hoje isso. E nós comemoramos a libertação da escravidão do pecado. É isso que nós, nesta manhã, nós celebramos. A libertação por intermédio de Cristo Jesus. Então, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E conforme o presbítero Elias orou, Ele está conosco todos os dias. Ele prometeu isso, Ele disse isso. E Ele está cumprindo isso, porque Ele cumpre as suas promessas. Ele está com você, Ele está presente na sua vida, Ele está presente nas nossas vidas. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida de cada um de nós. Nós não estamos desamparados, jogados ao léu, à sorte, não. Ele disse lá no Evangelho segundo São João que Ele não nos deixaria órfãos. Ele está cumprindo isso, Ele está presente. E por quê? Porque Ele ressuscitou, porque vivo Ele está. Então louvado seja Deus por isso. Vamos orar e vamos receber a bênção do Senhor. E aí, como a igreja primitiva fazia, nós vamos nos reunir ao fundo e também vamos participar de uma outra mesa também, né? Você não tomou café ainda, né? Quebrou um pouquinho o seu jejum, né? Aqui, mas agora você vai quebrar um pouquinho mais, né? E vamos fazer aquilo que a igreja primitiva fazia também, participarmos todos juntos, sem distinção nenhuma. Então vamos orar mais uma vez. Muito obrigado a todos que vieram. Em nome do Conselho da Igreja, Feliz Páscoa para todos. Que você tenha um tempo gostoso de comunhão com a sua família hoje, né? No almoço, você tem a tarde toda, tem a noite, para que você possa descansar e possa enfrentar a segunda-feira, né? Mas possamos enfrentar a segunda-feira diferente, sabedores de que o meu Cristo está vivo e Ele cuida de mim, Ele está comigo, Ele se faz presente na minha vida, Ele está cuidando de mim, porque Ele está vivo. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Obrigado, a Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho amado lá na cruz. Obrigado, Senhor, pela ressurreição. Obrigado, Senhor, pela libertação do pecado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a morte foi vencida. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos segurança bendita de que no último dia nós vamos ressuscitar. Nós sabemos disso, Senhor. Vamos ressuscitar para a vida, aonde, Senhor, nós estaremos com Cristo, estaremos contigo, estaremos com Teu amado e doce Espírito, Senhor, eternamente, onde não haverá mais choro, nem dor, nem lutas, nem enfermidade. Nós teremos um corpo glorificado, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, pelos Teus propósitos, pelos Seus decretos eternos, ó Deus, que nos alcançam até hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Cordeiro Santo, pelo Teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor, porque Tu, o Senhor, se esvaziou, se humilhou, para que nós tivéssemos vida e vida eterna, vida em abundância. Gratos somos a Ti, Senhor. Nós não temos como expressar a nossa gratidão, Senhor, pelo alto preço que foi pago, pelo resgate que foi pago, pela dívida que foi paga, Senhor. E que possamos nos lembrar de que a morte do Seu Filho foi algo suficiente para que nós tivéssemos a certeza, a garantia e a esperança de que estaremos contigo eternamente, Senhor. Queremos já desfrutar, Senhor, já desfrutamos da Sua companhia aqui. Consequentemente, nós já estamos no céu, porque estamos contigo, porque o Senhor nos comprou com um alto preço. Muito obrigado, Senhor. Reconhecemos isso nessa manhã, reconhecemos o Seu cuidado sobre as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, Senhor, Teu povo espalhado por toda a face da terra, Senhor, e abençoa o povo desta comunidade que se reúne no Teu nome, no nome
de Cristo, no nome do nosso Senhor, do nome do nosso Salvador, do nosso Redentor, daquele que está vivo, é no nome dele que nós nos reunimos, e é no nome dele que nós oramos agradecidos. Pai, nós consagramos todo o alimento que nós vamos ingerir daqui a pouco, Senhor. Todo o alimento, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos irmãos e das irmãs que vieram aqui. Que o Senhor dê um domingo de descanso a todos nós, que em primeiro lugar buscamos a sua presença nesse domingo e possamos fazê-lo todos os dias da nossa vida. Somos gratos a Ti, Senhor, pela cruz, pela ressurreição e pela vida eterna. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que o amor de Deus nos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor nos inspire e que a coragem do Senhor nos sustente. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repousa sobre a sua vida e sobre toda a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Todos estão convidados para que possamos ir ali ao fundo, possamos tomar o nosso café da manhã.